neste momento vamos estar chamando com alegria, com salva de palmas, agradecendo ao Senhor, a nossa irmã Rose, que vai ministrar nessa noite. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Você está feliz porque você está aqui? Glória a Deus, né? Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, na casa do Senhor, né? Na presença dEle. Então eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abrir comigo em 2 Reis 5, é uma passagem que todos já conhecem, e é uma palavra que o Senhor me deu, quando a pastora Simone me fez o convite, e ela fez o convite para mim assim, e ela falou assim: Rose, só não queria que você só fugisse do foco, nós estamos no mês de março, mês da cura e da libertação, mas eu queria que você levasse uma palavra no domingo. E eu falei: meu Deus, o que eu vou levar? E na segunda-feira, assim, Deus me deu essa palavra. Eu tentei ver uma outra palavra, mas foi uma palavra assim, que quando ela me fez o convite, assim, na segunda-feira, Deus falou: é essa palavra que você vai ministrar. E é uma palavra que todos conhecem, que é a cura de Naamã. Então eu queria que você acompanhasse comigo, se você trouxe a sua Bíblia, temos aí no telão, 2 Reis, a partir do versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha lhe dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura pretextos para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E mandou o mensageiro dizer a Naamã: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará curado da lepra. Naamã, indignado, disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois ele disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Que você possa abrir o seu coração nessa noite, e que essa semente possa ser plantada e germinada. E quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que a palavra de Deus entre,
nós temos aquele combustível, a promessa dele, para que nós possamos, né, vencer aquilo que tem sobre as nossas vidas, amém? Naamã, todos já sabem a história de Naamã, que era um grande homem do exército, um homem que era o braço do rei, um homem que tinha um exército ao seu comando, às suas mãos, e que era de confiança do rei, né? Um homem que respeitado, um homem inteligente. Então, assim, eu creio que essa parte todo mundo sabe, né? Quem foi Naamã? Foi um grande general sírio, um comandante respeitoso do exército do rei da Síria. Mas o que chama atenção nesse homem? Por tudo isso que ele tinha, por todo esse cargo, por todo o que ele era para o rei, seu braço direito do rei, ele era um homem doente, um homem leproso. E eu acredito que ele tendo essa doença, seria poucas pessoas que sabiam da sua enfermidade. Porque nós sabemos que naquela época, quem tinha lepra, ele era afastado do convívio das pessoas, da família, da cidade, onde esteja. Aqui não, mas se ele estivesse em Israel, ele não estaria trabalhando. Porque Israel tinha uma lei, todo leproso teria que ser afastado. Já tinha um lugar onde os leprosos ficavam. Porém aqui não. Mesmo ele estando doente, ele ainda governava um grande exército. E eu acredito que o rei sabia da sua doença. Porque quando ele chega no rei, o rei imediatamente autoriza ele a ir atrás do profeta. Quando a menina fala com a sua senhora, e a sua senhora transmite a ele, e ele chega ao rei, o rei imediatamente fala, pode ir. Então eu acredito que o rei sabia da sua doença. E talvez algumas pessoas, talvez mais próximas do seu exército, sabia da sua doença. Mas como era uma doença contagiosa, e era uma doença que naquela época ela matava, então eu acredito que poucos sabiam. E nós vimos que por trás deste grande homem, havia essa doença. Por trás daquela toda a sua armadura, né? Talvez aqueles trajes, que a gente sabe quando os generais, né? Aqueles trajes maravilhosos, vamos dizer assim. Através daquela roupa se escondia uma grande doença, que era a sua lepra. Mas o que eu vejo também nele, que ele acreditou na menina. Quando a menina fala, deixa eu olhar aqui. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da sua esposa de Naamã. Certo dia a menina disse a sua senhora, como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele curaria da lepra. E a gente vê aqui, contudo, Naamã, ele deu ouvido. Porque quando a gente vê mais para frente assim, Naamã gastou muito dinheiro com a sua doença. Ele gastou dinheiro demais com a sua doença. E talvez ele chegou naquele momento que ele disse assim, por que não arriscar? Por que não visitar o profeta? Talvez eu tenha uma esperança. E Naamã, ele viu através da palavra daquela menina uma esperança. E que eu quero dizer para você, que nós temos esperança em Cristo. Não importa o momento, a aflição, a angústia que nós estamos passando, há uma esperança em Cristo Jesus. E ele então vai ao profeta. Mas o que eu quero também ressaltar, quando nós falamos da lepra de Naamã, trazendo para os nossos dias, quantos de nós adquirimos lepras? Quantas lepras nós adquirimos na nossa vida hoje? Nós adquirimos a lepra das doenças físicas, a lepra das doenças emocionais, mentais, espirituais. Nós também pegamos esse tipo de lepra para a nossa vida. Nós absorvemos isso para a nossa vida. É uma lepra.
Não é uma lepra de uma doença que nós sabemos que era toda cheia de ferida, mas são lepras que nós carregamos na nossa vida todos os dias. São lepras que nós vamos deixando, né? São os lixos que vai se acumulando na nossa vida. E nós precisamos nos libertar dessas lepras. Precisamos nos lavar, nos limpar e tirar essas lepras que têm nos afligido todos os dias. Às vezes nós não paramos para pensar, às vezes nós só pensamos que seja uma doença onde nós vimos, mas existe esse tipo de lepra, e nós precisamos nos libertar dessa lepra, precisamos deixar que Jesus Cristo entre de todo o nosso coração na nossa vida, darmos total liberdade, para que Ele tenha condições de agir no nosso meio, na nossa vida, e nos limpar. Precisamos tomar atitude como Naamã. Ele acreditou no homem de Deus. E nós aqui nessa noite, nós estamos aqui, nós acreditamos em Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos limpos de todas essas lepras, para que nós fôssemos curados de todas essas lepras. Então nós precisamos ver que essa lepra, muitas vezes nós trazemos para a nossa vida, e nós precisamos nos limpar. Então nós vimos que, mesmo Naamã vestindo toda aquela armadura, né, que a gente sabe lá atrás, que era totalmente diferente de hoje. Hoje a gente vê policiais, né, são diferentes o seu fardamento, mas naquela época, a roupa deles eram roupas pesadas, roupas que praticamente se cobria tudo, e ele se protegia, sem que as pessoas pudessem talvez imaginar a sua doença através da sua armadura. E nós vimos que para Naamã aquilo talvez era uma coisa muito penosa. Como que ele ia se despir de toda aquela armadura, quando ele chega no profeta e o profeta fala: você tem que se mergulhar. E quantas vezes nós não queremos nos despir das nossas armaduras que nos aflige e que nos abate. Queremos lá ficar com aquela armadura nos machucando. Muitas vezes nós preferimos ficar com essa armadura pesada, esse jugo pesado, que nos abate, que nos machuca. A ferida está lá, a armadura está lá, né? Você vai andando, a armadura vai, e você prefere muitas vezes, quando você tira aquela armadura, você vê todo o seu corpo ferido, do que você arrancar realmente aquela armadura e falar: Jesus, hoje eu quero ser curado, hoje eu quero ser liberto, hoje eu quero ser transformado. Muitas vezes nós precisamos tirar a armadura e jogá-la fora, porque a armadura ela vai estar contaminada, e nós precisamos de vestes limpas, como diz a palavra do Senhor. Vestes limpas. O Senhor precisa nos purificar, nos lavar, nos limpar, e nós precisamos trocar as nossas vestes por vestes limpas. Então, quantos de nós nos escondemos debaixo dessa armadura? Muito de nós, irmãos, não tem como nós falar: eu não me escondo. Escondemos o nosso pecado, escondemos aquilo que entristece ao Senhor. É como eu falei da lepra, nós damos muita legalidade para essas coisas. A lepra do pecado, damos legalidade para o pecado. Como diz Paulo: aquilo que eu não posso fazer eu faço, mas aquilo que eu não posso fazer eu deixo de fazer. Paulo já deixa isso bem claro. Então nós precisamos libertar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Estamos vivendo os momentos, igreja, decisivos. Quando o pastor, né, tem pregado muito sobre Noé, né, sobre a arca fechar, e essa semana eu vi um podcast de um pastor, e realmente o que ele falou é o que eu tenho pensado. Nós estamos vivendo a era de Noé. Se você parar para pensar, nós estamos vivendo a era de Noé. Os pastores estão pregando, Deus está colocando homens de Deus pregando a verdade, pregando o arrependimento, pregando a palavra do Senhor, que nós sabemos que são poucos, mas ainda tem homens de Deus pregando a palavra, e ninguém está dando ouvido. E nós estamos levando a nossa vida
numa boa, né? Eu também faço parte dessa geração, também faço parte desse tempo de Noé. Mas é hora, é momento de nós acordarmos. E não fazer como aquele povo, enquanto Noé estava lá pregando e falando, se arrependa, porque vai cair a chuva, vai vir o dilúvio. E o povo não estava nem aí. E o povo não estava dando ouvido. Então nós precisamos dar ouvido à palavra do Senhor. Estamos vivendo momentos críticos. E o que ele falou nesse podcast, ele falou assim, estamos vivendo tempos de Noé. E está chegando o tempo que muitos que se dizem cristão, e a hora que chegar lá e falar assim, você nega a Jesus? Ele vai falar, eu nego, porque ele vai morrer. E aí ele fala para o rapaz assim, e você está preparado para morrer? É um pensamento. É de nós refletirmos, igreja. Nós estamos preparados se chegar aqui em invasão e falar assim, ou você nega Jesus, eu te mato agora, e você vai falar, e aí? E ele disse assim, eu estou preparado para morrer. Com uma convicção tremenda, eu achei aquilo interessante. E ele disse, eu estou preparado para morrer. E ele falou para o rapaz, e você está? Quantos de nós estamos preparados para morrer por Cristo? Quantos de nós estamos preparados? Jesus um dia, ele se preparou para morrer por nós. E mesmo naquele momento, no último momento, quando ele estava ali no Getsemane, que ele sabia que ele estava chegando o momento dele, ele foi para a cruz por mim e por você. E é isso que nós temos que ter em mente, o sacrifício de Jesus. Nós precisamos ter no nosso coração que Jesus está voltando. Nós precisamos colocar no nosso coração arrependimento. Arrependa-se. O que tem te incomodado? Que lepra que tem te impedido de você estar mais próximo ao Senhor? Precisamos rasgar o nosso coração e sermos verdadeiramente curados, tanto físico como espiritual, como mental. Precisamos ser curados. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar. Ele está lá, ó. Se você não abrir, ele não vai entrar. E ele ainda disse para o rapaz, e a porta da arca vai fechar. E eu me lembrei como o pastor Júnior falou domingo passado. A porta vai fechar, igreja. E é para o lado de fora, tá? Porque para o lado de dentro a gente vai deixar sempre alguém entrar, não é? Pensou você ver tua família lá, morrer afogado? Eu, infelizmente, vou ver alguns da minha família. Eu espero que não. Mas eu acho que eu vou ver. Salvação individual. Jesus também morreu por eles. E, infelizmente, se a água chegar, não tem como abrir a porta para eles. E o Senhor vai fechar a porta, é pelo lado de fora. Então, é momento de nós nos achegarmos ao Senhor. Tirar tudo aquilo que nos impede de chegar mais próximo a Ele. Precisamos crescer em relacionamento com Cristo, viver a Cristo, caminhar com Cristo. O caminho é estreito, é fácil? Não é. Seguir Jesus é fácil? Não é, igreja. Hipócrita se nós falarmos que é. Não é. Jesus já deixou lá. O caminho largo é fácil? Beleza, ele é fácil. Sabe por quê? Tudo pode. Mas por que com Jesus não pode? Não pode. Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Você pode, é lícito. É lícito você trair tua esposa, teu esposo? É lícito você beber? É lícito você fumar? É lícito você se prostituir? É lícito você roubar? É lícito você matar? Paulo deixou bem claro. Tudo me é lícito, mas tudo me convém? Nos convém? Jesus nos deixou aqui, ó. A bússola do cristão é isso aqui, a palavra. Nós temos que seguir isso daqui. É um dicionário, é a nossa vida de todo dia. Isso é o alimento de todo dia. Eu sei que às vezes é difícil a gente ler a Bíblia todo dia. Muitas vezes eu chego cansado e não leio.
O cansaço, que nem a Amanda falou, o cansaço nos abate. Mas é isso que o inimigo faz, ele nos vence nós pelo cansaço. Infelizmente, ele vence nós pelo cansaço. E nessa noite, Deus quer fazer algo melhor na nossa vida. Ele quer nos libertar. Ele quer nos libertar do cansaço, Ele quer nos libertar das dores, Ele quer nos libertar das aflições, Ele quer que nós tenhamos uma vida em abundância, Ele quer que nós tenhamos uma vida de paz e alegria com Ele. Jesus deseja tudo isso para nós. Deus é bom, igreja, Deus é bom. O Salmo 23 lá no fala assim: certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. A bondade do Senhor nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Olha só como a bondade do Senhor é imensa. Deus nos ama de uma maneira sobrenatural. É um amor maior do que nós quando amamos nossos filhos. Nós damos a vida para os nossos filhos. Quando um filho nosso fica doente, nós ficamos juntos, porque nós não queremos que o nosso filho, eu tenho meus filhos adultos, meus filhos são casados, mas quando eu sei que um filho meu não está bem, eu já fico meu coração assim a mil, falo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor, guarda meu filho. Eu sou mãe. Agora você pega o amor de Jesus e multiplica, é infinitamente, enfim, não tem fim. É o amor ágape, é um amor que não tem fim. E Jesus nos ama, a bondade dele é grande, a sua misericórdia dele é maravilhosa. Então nós precisamos crer nisso. E vamos lá, aí no versículo 8, diz assim: mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que é um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu, e mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã então chega na casa do profeta, mas olha só como a gente vê, Naamã então se decepciona. A hora que ele chega lá, como ele é um alto homem, da guerra, um general, uma patente, ele achou que ele fosse ser recebido com honras, olha, eu sou o rei, eu sou o braço direito do rei, e quando ele chega lá, por quem ele é recebido? Pelo auxiliar do profeta, e ele então fica indignado, porque ele achou que o profeta ia receber ele. Eu acho que talvez nós também ficaríamos, Como que você vai na casa de alguém que você é recebido por outro, não é verdade? Mas eu vejo nessa parte assim, o que Deus me mostrou, que nesse momento, Deus começou a quebrar Naamã, começou a quebrar o seu orgulho. Não era da maneira que Naamã queria, mas era da maneira que Deus havia já preparado para a vida dele. Não era do jeito que ele queria ser recebido, mas Deus queria mostrar para ele que com tudo o que ele era, um grande general, com grandes patentes, isso para Deus não é nada. Deus não está atrás de patentes, Deus não está atrás de cargos altos, o que você é, se você é um presidente, o que você é. Para Deus nós somos todos iguais, independentes. Para Deus não muda nada você ter uma posição e eu ter outra, de você ser isso e eu ser aquilo, de você ser rico e eu sou pobre. Para o Senhor somos todos iguais, não há diferença. E a partir desse momento então Deus começa a quebrar Naamã. Então não era do jeito que ele queria ser recebido, mas era do jeito que Deus então preparou. Então quando o profeta então ouve aquilo do rei, o que o profeta fala? Manda ele vir aqui, que eu vou falar para ele como ele vai ser curado, porque aqui ainda existe profeta de Deus.
aqui existe ainda homens de Deus pregando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis? Estamos, mas ainda existem homens pregando a verdade de Deus. E o que nos basta fazer é abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor. E através da palavra do Senhor é onde nós somos curados, onde nós somos transformados e é onde nós somos libertos. E foi isso que aconteceu com ele. Ele realmente, ele pôde entender que não era da maneira que ele queria ser recebido, mas era da maneira, o propósito. Eu acredito assim que quando aquela menina chega na sua senhora e fala do profeta, eu creio que aquela menina já foi um instrumento vivo nas mãos do Senhor, usada pelo próprio Deus, através dela, para que Naamã conhecesse verdadeiramente quem poderia curá-lo. A palavra de Deus fala assim que ele já tinha gastado horrores com a sua doença. Ele gastou-se muito dinheiro. Mas através daquela menina, Deus usou a vida dela, que através dela, ele pôde conhecer o homem de Deus. E foi através daquele homem que Deus usou, ele foi curado. Então ele mergulhou 7 vezes, né? Aí fala, o profeta pede que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Quando Naamã cita os rios, que são os rios melhores, o que me veio a palavra? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quando você vê assim, quando ele se estranha, mas por que eu vou lá no Rio Jordão? Né, ele queria passar por outros rios, né, que fala na palavra os nomes dos rios. Jesus foi batizado no Rio Jordão. João batizava todos no Rio Jordão. Todos eram batizados no Rio Jordão. Então ele já fica indignado, porque que ele teria que se mergulhar no Rio Jordão. E eu vejo aqui que Jesus foi batizado no Rio Jordão. E nós vemos que hoje o Rio Jordão, quem vai para Israel quer ser batizado no Rio Jordão, não é? Quem vai para Israel, a gente vê pessoas quando vão no Rio Jordão, mas ele já se indigna, ele fica indignado que ele teria que ser mergulhado no Rio Jordão. É o orgulho, é as escolhas. E muitas vezes nós queremos fazer escolhas que não são as escolhas de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos trilhar um caminho e Deus quer que nós trilhamos outros. Muitas vezes Deus já tem preparado certas coisas para nós e nós não queremos obedecer a Ele. E eu vejo aqui que ele ficou indignado. Ele não queria mergulhar no Rio Jordão. E muitas vezes nós não queremos mergulhar nos rios que o Senhor tem nos preparado. Nós achamos difíceis, nós achamos complicado. Nós não queremos obedecer ao Senhor. E muitas vezes nós preferimos desobedecer do que obedecer. E a palavra de Deus fala assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos ao Senhor, tudo flui na nossa vida. Isso é uma verdade, igreja. Eu falo porque isso é experiência própria minha. Eu já quebrei a minha cara muitas vezes, de Deus falar para mim não, visível, audivelmente. E eu paguei um preço muito caro pela minha desobediência. Eu falo porque eu posso falar aquilo que aconteceu comigo. Não posso falar o de vocês, mas eu posso dar um exemplo para vocês de mim. Eu paguei um preço muito caro por algumas desobediências, e Deus já tinha falado para não fazer, para não ir, e eu teimei. E a gente paga o preço. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. As nossas escolhas têm consequência. E quando Deus tem escolha para nós, tudo flui, nós não pagamos nada, porque as escolhas já são perfeitas. É os caminhos trilhados que Ele tem preparado para nós. São coisas que Ele já planejou, projetou para nós. Só cabe nós obedecer. Às vezes é difícil? É. Claro que é. Vou falar para você que não é. Quando Deus fala assim, essa direção é a melhor, e você tem a opção da tua, que você fala assim, a minha é melhor, só vamos quebrar a cara.
Agora, como a gente pega a direção de Deus, não tem como dar errado. Tudo que Deus tem para nós, não tem como dar errado, igreja. Porque Deus nos criou, Deus nos formou, Ele nos projetou. E a partir do momento que nós nascemos, já está escrito tudo por nós. É nós que desviamos a rota. Não é Deus. Muitas vezes, eu falo por mim, eu culpei Deus. De verdade. Estou falando por mim. Experiências minhas. Mas eu não posso ter culpado Deus. Foram escolhas minhas. Eu que desviei da rota. Eu que saí do caminho. É como se a gente estivesse andando, de repente você vira numa contramão. Você sabe que você não pode virar na contramão. Está lá, já dando uma sinalização. E muitas vezes você sai da rota. E o problema é seu, não é de Deus. Não adianta nós culparmos a Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas e pelos nossos caminhos que nós queremos trilhar. É o livre-arbítrio. Cada escolha tem as suas consequências, não adianta. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que o salário do pecado é a morte. Pode ser a morte física, espiritual, mas o salário do pecado é a morte, é as escolhas, é o caminho. O caminho estreito é difícil? É. Vale a pena? Vale. Muito a pena. Renúncias vale? Vale. Sou prova disso. Coisas que eu era para renunciar e não renunciei. Paguei o preço. Renúncia é difícil? É. Se eu falar para você que é fácil, eu estou mentindo. Se para você for fácil, mas para mim não é. Algumas renúncias que eu tive que renunciar, me custou muito choro. Valeu a pena? Valeu. Porque você só vai ver o fruto lá na frente. E aí quando você para pensar, você fala, realmente, se eu tivesse que fazer aquilo, não ia dar certo. E nós vemos aqui as escolhas. Naamã queria escolher aonde? Ir para outros rios. Por que eu não posso ir lá? Porque, mas é naquele que você tem que ir. Naamã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Ele esperava de outra forma. Ele achou que se ele chegasse da casa do profeta, o profeta ia receber ele, falou, opa, entra, vamos sentar aqui, seja bem-vindo, que bom te receber, que bom que você está aqui na minha casa. Nossa, é um privilégio, você veio do outro país para vir aqui, o braço direito do rei, nossa, estou muito feliz. Ele achou que ele fosse recebido assim, não é? Não foi. O profeta falou, ó, vai lá, fala isso para ele assim, ó, vai lá, manda ele lá mergulhar no rio lá 7 vezes lá, e fala para ele assim, que na 7ª ele vai ser curado, tá? Ele não gostou. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meio a volta e partiu furioso. Não era nesse rio que era para ele, era no Jordão. Então aqui a gente vê assim, que ele já queria fazer o quê? Sair da rota, é o que nós fazemos. Queremos cortar caminho. As coisas que a gente acha que é mais favorável para nós, aquilo que nós achamos que é melhor para nós, e não é assim que funciona. Igreja, as coisas de Deus não funcionam como nós queremos. Coloque isso na sua cabeça, que eu também já coloquei na minha. Tudo que é de Deus não é igual a nós. Não adianta nós queremos fazer atalhos na nossa vida. Atalhos com Deus não funciona. Deus não vive atalhos. Deus não segue o nosso padrão. Eu vou dizer isso para você, que eu tive que passar por algumas coisas para entender que eu tenho que seguir o padrão do meu Deus. Sabe por quê? Porque Ele que me criou. Se eu estou aqui é por Ele. Ele que me projetou. Desde o ventre da minha mãe eu nem esperava estar nesse mundo, nessa terra. Porque eu sonho o plano dEle. Não adianta nós queremos viver aquilo que não é plano de Deus para nós. Então ele fica indignado. Ele queria fazer o quê? A vontade dele. E será que se ele fosse mergulhar em Fafar, Abana, em Damasco, ele seria curado? Não. Por quê? Porque Deus já tinha dado uma palavra para o profeta.
Deus já tinha mostrado para o profeta, é lá no Jordão. E às vezes eu fiquei perguntando, por que não, gente? Por que ele ficou tão indignado? Por que não no Jordão? Mas por quê? Porque naquele momento, pela sua posição social, ele não se achou digno de estar no Jordão. Ele achou que na sua posição social ele tinha que estar nos outros lugares. E como eu disse para você ali atrás, Deus não vê posições sobre as nossas vidas. Para Deus não existe posição, você pode ser quem for. Deus não vê isso, de maneira nenhuma. Se nós acharmos que nós vamos conquistar Deus com posições sociais, eu quero dizer para você que nós estamos redondamente enganados. Deus não vê posição, mas Ele vê propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. E Ele já tinha o propósito para a vida de Naamã para o Rio Jordão. Então ele vai lá, mas os seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, vá, lava-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus, e sua pele ficou saudável, como de uma criança. Aí nós imaginamos assim, era difícil para ele? Era, igreja. Era difícil para Naamã. Sabe por quê? Porque ele tinha que se despir em frente ao seu exército. Se ali poucas pessoas sabiam da sua doença, talvez aquele exército todo começou a saber que ele era uma pessoa leprosa. Às vezes é difícil nós mostrarmos as nossas feridas. Lógico que é difícil, ninguém quer mostrar. E talvez era isso que impedia. Talvez ele queria estar em outros lugares, talvez ele estaria sozinho. Mas o que Deus quis mostrar para ele? Que muitas vezes nós precisamos mostrar as nossas feridas para nós sermos curados. E Deus, para nos curar, nós temos que nos despir. Despir do velho homem, para que o novo homem possa reinar na nossa vida. E eu vejo que era isso que Deus quis mostrar para Naamã. Você precisa se limpar, despir do velho homem, para que você se torne um novo homem limpo, um novo homem sarado, um novo homem restaurado. E através disso, Deus quis mostrar para ele que a única pessoa que podia curar ele era somente o Senhor. E nós sabemos que a única pessoa que nós temos por nós é o Senhor. Então, o primeiro mergulho que Naamã fez foi-se a renúncia. Cada mergulho que Naamã deu naquele rio tinha um significado. E o primeiro mergulho significa renúncia. Ele precisava renunciar o seu orgulho para ser um homem, por ser um homem poderoso. Ele precisava renunciar totalmente o seu eu e reconhecer que estava doente, limitado e que ele precisava ser curado e que a sua dependência era Deus. Nós precisamos renunciar tantas coisas. E o que será que nós precisamos renunciar nesta noite? Qual será o nosso primeiro mergulho? Quais serão as coisas que precisamos renunciar na nossa vida, para que o processo da cura comece a agir? Porque Naamã, ele começou a passar pelos processos. Cada mergulho era um processo. E a nossa vida não deixa de ser igual. Nós também passamos por processos. Deixa eu pegar aqui, João. E eu coloquei aqui no versículo, João 8,32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naamã precisou renunciar, fazer renúncia e conhecer que a partir daquele momento era Deus que tinha que estar na sua vida. Ele conhecer verdadeiramente o Deus que estava
determinando ele fazer aquilo lá. A verdade nos liberta. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Se nós tivermos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, igreja, nós seremos libertos de tudo, de qualquer vício, de dores, tristezas. Por mais difícil que nós passamos, porque todo dia nós temos uma aflição a passar. Mas quando nós temos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, eu falei para você do Salmo 23, certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias. A bondade do Senhor seguirá a sua vida todos os dias, quando você coloca a palavra dele dentro do seu coração e viva ela. Então Naamã começou o seu processo, a renúncia. E o seu segundo mergulho foi a fé, que veio através de quem? Da menina cativa. Foi através daquela menina que ele pôde obter a sua cura. Se talvez aquela menina que não fosse capturada pelos sírios e entrasse na sua casa, talvez ele não teria esse privilégio, essa oportunidade de receber a sua cura. Então foi através da menina. E o que significa? Ele creu no que ela falou. Ela falou, olha, para essa senhora, tem um profeta lá em Samaria. Se o meu Senhor for lá, ele vai ser curado. Ele creu no que a menina falou. Ele creu. E eu quero ler Romanos. Romanos 10, 17, que diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Deus. Naamã ouviu a menina. Como diz Romanos, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ele ouviu o que a menina falou. Então, seu segundo mergulho foi a fé. Ele creu. Ele falou, bom, eu já gastei tanto, não custa tentar mais um. E ele foi, então ele creu. O terceiro mergulho foi a dedicação, que diz no versículo 5. Eu vou voltar aqui. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta, e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 de roupas de festa, a carta para o rei de Israel que dizia, com esta carta apresento o meu servo Naamã e quero que o rei o cure da lepra. Só que não era o rei que ia curar ele da lepra, mas ele ganhou uma carta de uma autorização para ele chegar lá. Então, ele saiu de lá daquela terra, ele não saiu de mãos vazias, mas ele saiu com tudo isso para entregar lá, porque naquela época eles tinham um costume diferente, né? Tudo que se fazia eles pagavam, né? Eles não aceitavam que as coisas fossem de graça, né? Então era uma forma de agradecimento, e isso daqui, tudo que ele pegou, era uma forma dele agradecer ao profeta, né? Então ele queria agradecer ao profeta, então ele pegou tudo isso e levou. Eu quero ler Mateus 10, que diz assim, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dá. Então tudo isso que ele levou, ele queria dar, ele queria retribuir, só que o profeta não recebeu, porque quando o Senhor nos faz algo, o Senhor nos faz de graça. O Senhor não cobra para nos curar, o Senhor nos cobra para nos transformar, o Senhor nos cobra para nos abençoar, é de graça. Então, mesmo assim, o profeta, ele não aceitou. Então, era uma maneira dele agradar ao profeta, agradecer ao profeta, uma gratidão. Então, ele queria ser grato ao profeta. Então, por isso que ele levou tudo aquilo. O quarto mergulho, obediência. O quarto mergulho é a obediência, que está no versículo 10. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará curado da lepra.
O quarto, é a obediência. Ele queria obedecer no momento? Não. Naquele momento não, ele se revoltou. Ele só obedeceu porque o seu servo falou: o senhor já está aqui, custa ir lá? Ele não está te pedindo nada. É um banho, você vai mergulhar só 7 vezes. O que custa? Você chegou até aqui. É a verdade. Chegou até aqui, vá, obedeça. Ele não está te pedindo nada do que você não possa, é se banhar. Apenas vá. Então, o quarto, ele obedeceu. Mas ele obedeceu por quê? Ele obedeceu porque os seus servos, falou aquilo para ele. Então, ele obedeceu. E o Senhor, ele quer o que de nós? Obediência. Precisamos ser obedientes ao Senhor, igreja. Isso faz uma diferença muito grande. Obedecer. Obedecer aquilo que Deus tem para nós. Obedecer aquilo que o Senhor fala para nós fazermos. Obedecer e saber aquilo que vai entristecer a Deus e aquilo que está na palavra. O obedecer que eu quero passar é obedecer à palavra. Por isso que no começo eu li lá no João que diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela nos liberta. Mas nós precisamos conhecer e obedecer. Então, ele foi obediente. E aqui eu quero passar tanto para mim, como para você, para mim, é obedecer ao Senhor. Precisamos ser obedientes a Ele. Amém? O quinto mergulho, humildade. Humildade. Naamã precisava ser humilde, No versículo 5, eu vou voltar lá, rapidinho, que o rei, então, é o 11 e o 12, que eu errei aqui. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse a mão sobre a lepra, só até aqui. Humildade, ele precisava ter um pouco de humildade, Mas por quê? Eu volto um pouquinho lá atrás, que eu queria falar, que eu falei. Não é do jeito que ele queria, mas era do jeito que Deus já tinha planejado. Deus tem os planos para as nossas vidas, muitas vezes, que eu já falei, não é do jeito que nós queremos, mas Deus já tinha planejado aquele momento. Simplesmente Deus já tinha falado para o profeta: manda o teu menino passar um recado lá e fala para ele fazer aquilo. Então não é do nosso jeito, é do jeito que Deus tem para nós. Não é como nós queremos, mas é como Deus quer. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Deus é fiel. Então o quinto mergulho, humildade. Deus espera de nós o quê? Humildade. Deus não gosta de gente arrogante, prepotente. Porque sabe por quê? Ele foi humilde. E ele tinha tudo para ser um grande rei. Ele é o rei dos reis. Mas aonde começou a humildade de Jesus? No seu nascimento. Onde ele nasceu? O rei dos reis, onde ele nasceu? Então nós vimos a humildade onde começou Jesus. Ele nasceu onde? No estábulo, Nasceu ali. O rei dos reis nasceu ali. Então, o quinto mergulho, humildade. O Senhor requer humildade nas nossas vidas. E precisamos trabalhar para isso, viu, igreja? Não é fácil não, Não é. Precisamos ser humildes. Ser como Jesus foi e é, humilde. E esse é o maior exemplo que nós temos. Jesus Cristo, a humildade dele. O sexto mergulho, compromisso. No versículo 15 e 16. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Por quê?
o Senhor não cobra nada para nos abençoar. De graça recebeste, de graça dou, de graça dou, de graça recebestes. O Senhor não nos cobra nada para nos abençoar. O Senhor não nos cobra nada para nos curar. O Senhor não cobra nada para nos transformar. O Senhor não cobra nada para derramar as bênçãos do céu sobre nós mesmos, nós não merecemos. O Senhor não cobra nada. E aqui a gente vê o grande exemplo do profeta. Não vou te cobrar nada, por mais que insistisse. E quando a gente vê lá atrás tudo aquilo que ele levou, aos nossos olhos humanos, quem é que não se... Eu pegaria, vamos dizer assim, né? Não. Então aqui o profeta já quis mostrar para ele que o compromisso que ele tinha ali, que Deus deixou ali, era a palavra de Deus. E que ele recebesse aquela palavra, quando ele deu primeiramente. Era isso que o profeta quis mostrar para ele. A ordem que o Senhor deu, vai lá e mergulhe. E não escolha, apenas obedeça. Então o profeta, ele não quis nada em troca, apenas que ele só obedecesse. Então que a gente vê aqui o compromisso, o 6º mergulho, foi que Naamã reconheceu o verdadeiro Deus daquele profeta. Ele reconheceu o verdadeiro Deus, que somente ele o poderia curar. Amém? E vamos para o último mergulho. Perdão e paz. Mas, 18. Mas o que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando o meu senhor o rei for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Porque ele sabia que quando ele voltasse, ele teria que adorar ao Deus do rei dele. Mas ele sabia que a partir daquele momento, aquele Deus do rei dele não fazia mais diferença na vida dele. Naamã se tornou um homem totalmente diferente. Quando ele sai no último mergulho, ele reconhece que existe um verdadeiro Deus. E que por mais aqueles deuses que tanto talvez, se a gente puxasse na nossa memória, quantas vezes, quantos sacrifícios Naamã deve ter feito pelos seus deuses lá atrás, antes dele chegar no profeta. Muitos, vários eu acredito. Quantos sacrifícios pela sua cura. Mas quando ele encontra o verdadeiro Deus, que ele sai daquela última, no 7º mergulho, a palavra de Deus fala assim, que ele reconhece que não existe outro Deus em Israel, a não ser o Deus do profeta. E a partir daquele momento, a vida, a história daquele homem mudou. A partir daquele momento, aquele homem não se curvou mais aos outros deuses. Mesmo ele sabendo, porque ele chega e ele fala para o profeta: o Senhor sabe que quando eu chegar lá, quando o meu rei estiver aqui lá no templo, ele se apoiar em mim, eu terei que me curvar. Mas aí o profeta diz assim, no 18: vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Quando nós conhecemos, o grupo de louvor já pode subir. Quando nós conhecemos o verdadeiro Deus na nossa vida, igreja, não há substituto para as nossas vidas. Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Cristo, a nossa vida, ela passa a ser totalmente diferente. Não existe mais lugar para ninguém ocupar o nosso coração, porque o nosso coração, ele já está preenchido, ele já tem dono, que se chama de Jesus Cristo. E eu gostaria que nessa noite, você puder ficar de pé, que você pense nos mergulhos que você precisa dar. Talvez não seja esse que eu citei, que foi o que Deus me mostrou. Eu não sei qual mergulho que você precisa dar, mas o que eu quero te falar para você, assim, que o mergulho que você precisa dar, você vai ser curado, você vai ser renovado, você vai ser transformado. Você vê pela vida de Naamã, no seu último mergulho, ele pôde reconhecer quem era Deus. E é isso que nós precisamos reconhecer na nossa vida. Quem é Deus para você?
Quem é Deus para mim? E Naamã reconheceu, porque ele fala: agora eu sei que existe somente um Deus, o Deus de Israel, o Deus do profeta. Só existe um Deus na nossa vida, igreja. Só existe um Deus capaz de mudar qualquer situação. Só existe um Deus que pode curar qualquer lepra. Eu não sei, talvez, que lepra que você precisa ser curado nessa noite. Eu não sei. Mas eu gostaria que agora você fechasse seus olhos e se colocasse mesmo na presença de Deus. Coloque aquilo que você mais precisa. Aquilo que você precisa ser curado, aquilo que você precisa ser transformado, aquilo que precisa ser tirado de você, para que você seja limpo, que as suas vestes venham a ser trocadas nessa noite, e que o Senhor possa te lavar de uma maneira sobrenatural, que você possa vestir vestes novas. Eu quero deixar uma palavra para você em Efésios 1, versículo 4, que diz assim: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua benevolência da sua vontade. Igreja, você foi escolhido antes da criação desse mundo, por esse Deus maravilhoso. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Ele nos adotou como seus filhos. Coloque essa palavra dentro do seu coração. Quando você estiver passando por qualquer situação, quando alguém te falar assim para você que não existe, existe. Lembre-se dessa palavra. O Senhor me escolheu antes da formação desse mundo. Eu já era plano de Deus para essa vida, para este lugar, para esse mundo. Você é filho amado de Deus. Jesus te ama de uma maneira sobrenatural. Ele morreu na cruz por você. E eu queria que você guardasse essa palavra dentro do seu coração. Não permita que nenhuma luta, nenhuma dificuldade te tire dos pés do Senhor. Nós estamos aqui nesse mundo é para isso. Jesus já tinha falado que não seria fácil nós estarmos aqui. Mas Ele disse assim: se nós cremos e confiarmos nele e termos ânimo, que nós venceríamos. Você vai vencer, eu vou vencer, a partir do momento que você crer e confiar. Então coloque essa palavra no seu coração. Você já é escolhido mesmo desse mundo existir. Deus já tinha propósito para mim e para você. Ele já tinha projetos para mim e para você. E eu quero deixar para você: fique no caminho estreito. Ele é difícil, mas ele vale a pena. Amém? Aplauda ao Senhor, amém? Aplauda ao Senhor de todo o seu coração.